Irmãos, nós escolhemos alguns versículos de Salmo de número 51 para preparar os nossos corações nestes dias difíceis, dias trabalhosos em que vivemos. Por favor, abram suas escrituras no Salmo 51. Ontem, conversando com o pastor Joel, estávamos falando sobre a dificuldade de se manter o nosso coração fortalecido no Espírito Santo. Nós ouvimos a pregação, nós lemos a Escritura, mas durante o dia a dia, durante a semana, nós ficamos enfraquecidos. E parece que aquele espírito que nós sentimos no momento da pregação, quando estamos reunidos, parece que ele se vai e a gente sente esta falta, esta fraqueza. Lutero dizia que o homem tem duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós não temos dúvida disso. E nos dias de hoje, como a presença do mal está mais intensa no mundo, nós nos envolvemos facilmente. Ele nos tira este Espírito Santo que falamos, facilmente das nossas almas, do nosso coração. Nós estamos aqui hoje, envolvidos com a palavra de Deus, ouvindo louvor, lendo as Escrituras, nós nos fortalecemos. Nós sentimos aquela influência espiritual boa na nossa vida, nos fortalecemos. Mas ao sair lá fora, a influência do mundo, a influência deste espírito que está no mundo, ele também nos prejudica. Ele não quer nos arrastar, ele nos enfraquece. Por isso a necessidade da nossa meditação na palavra de Deus, como diz o Salmo número 1. Davi dizia: bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus todos os dias. E esta é a nossa necessidade, irmãos. A necessidade de nos dedicar a esta palavra. Orar todos os dias, ler as Escrituras todos os dias, irmãos, para a gente não ser arrastado pelo espírito do mundo, porque ele está aí presente com todas as suas forças, tentando nos tragar e nos destruir. Que possamos estar vigilantes em oração, como dizia o nosso Senhor. No versículo 11 do Salmo 51, Davi diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Veja, irmãos, o pedido que Davi faz a Deus é o pedido que nós precisamos fazer todos os dias ao nosso Senhor, para que Ele não lance fora de nós a sua presença, não lance nós fora da presença dEle, irmãos. Que Ele não retire de nós o seu Santo Espírito, porque sabemos que se o Espírito dEle se afastar de nós, nós estamos acabados, nós estamos fracos e muito suscetíveis ao Espírito do mundo. Por isso devemos clamar todos os dias para que o Senhor nos sustenta, como Ele diz no versículo seguinte, que Ele nos dê a sua alegria, a alegria da sua salvação, e sustenta-nos com um espírito voluntário. Que Ele possa nos sustentar, irmãos, mesmo nos momentos difíceis, quando estamos sentindo aquela fraqueza que o espírito do mundo às vezes nos envolve. E o Senhor diz também que Ele se alegra quando estamos com o coração quebrantado. Quando estamos com o nosso coração frágil, compungido, aí sim o Senhor se aproxima de nós. E nós precisamos sentir, irmãos, esse estado, aquele estado da fraqueza do servo de Deus diante das dificuldades. E aí sim clamarmos ao Senhor, pedir a Ele, e Ele nos sustentará, porque Ele é bondoso e fiel para cumprir a sua promessa que fez a todos nós, que Ele estaria presente. Então vamos confiar no Senhor, irmãos. Vamos ser fortes no Senhor. Não vamos temer nada o que o mal possa nos apresentar. Confiamos
no nosso Senhor Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe a todos e abençoe o pastor José na sua palavra. Nós queremos aproveitar que hoje aconteceu a ceia da igreja. É um dia muito especial, em que nós estivemos congregados e convivendo uns com os outros na alegria do Espírito Santo. Ouvimos louvores que nos tocaram profundamente a alma, e penso que nós estamos predispostos a tratar de assuntos graves. Por esta razão, eu gostaria de tratar nesse dia acerca da profecia. Nós temos cuidado do dia a dia da igreja, tratando da nossa salvação, e a palavra de Deus, como ferramenta afiada, ela vem penetrando na intimidade de cada um de nós e vem limpando a nossa alma de toda a sujeira que existe dentro dela. E põe sujeira nisso, porque precisamos de todo o tempo da nossa vida para que o Senhor nos lave das nossas iniquidades. Amém? Mas não vamos tratar apenas da salvação, mas acima da salvação e acima dos interesses das igrejas, das denominações, existem outros assuntos mais sérios e graves que envolvem todo o planeta, que envolvem a mudança dos tempos, todos os povos, nações e línguas. Este assunto foge um pouco da rotina da igreja, e é bom que nós tratemos dele num dia em que nós estamos bem firmes. Eu acho que hoje é um dia para tratarmos de assuntos graves. Amém. Por favor, abram o Apocalipse no capítulo 1. Algumas pessoas dizem que não se pode tirar da Bíblia nenhuma palavra sem ter o seu direito à vida eterna usurpado. Alguns pastores dizem que nós não podemos mexer na Escritura Sagrada. Mas, na verdade, o que nós encontramos quando examinamos os textos bíblicos é que nós não devemos tirar nada do Apocalipse e não da Bíblia. Se alguém roubar algum capítulo da Bíblia ou publicá-la sem alguns dos seus livros, isso não trará nenhuma consequência para essa pessoa. Mas se alguém mexer nesta profecia, tirando dela qualquer palavra, qualquer expressão, essa pessoa perderá o direito à vida eterna. Terá o seu nome riscado do livro da vida. Isso está aqui no capítulo 22, no finalzinho. Se os irmãos quiserem, podem acompanhar. No versículo 18, o profeta, ele diz assim: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas
que estão escritas neste livro. Os irmãos e as irmãs podem ver que ele está tratando exclusivamente da profecia, ele não está falando aqui da Bíblia. E se é tão grave que não se pode acrescentar ou tirar qualquer palavra deste livro, chamado Apocalipse, é bom que a gente examine com atenção alguns pontos da profecia. Não vamos examinar no sentido de interpretar as passagens, as visões simbólicas e apocalípticas. Mas podemos tratar de alguns temas relacionados com o Apocalipse, para que a gente chegue um pouco mais perto desta realidade que está além da igreja, além das denominações. É tão grave porque tem a ver com o mundo e com as nações e com os povos. Ora, nós estamos vendo que o mundo está virando do avesso, irmãos. Nós estamos vendo as nações perdidas, sem saber para onde ir. Uma grande confusão de rosto está se instalando no mundo, onde as pessoas não sabem mais o que é certo, o que é errado, o que é bonito e o que é feio. Eu tenho dito aqui que são sinais evidentes da apostasia, porque a apostasia é a perda de senso. As pessoas não sabem mais direito o que é bom e o que não é. Preste atenção nos filmes que estão sendo produzidos em nossos dias, nas artes, nos conceitos que estão sendo divulgados, as telenovelas, os programas de auditório. Veja o que está por trás de tudo isso, irmãos. É uma mistura de coisas e a gente nem sabe bem para onde ir. O mundo está perdendo o seu caminho. É um sinal evidente da presença da apostasia. Cada dia que passa, piora. Nesse instante, nesse momento, convém que nós que somos cristãos, nos atentemos para esta palavra, porque ela foi dirigida a nós. Vamos no capítulo 1. Por favor, volte um pouquinho lá atrás, no capítulo 1. Nós respeitamos quem não é cristão, quem tem igreja, quem segue o velho pacto, a velha aliança. Faça como quiserem. Mas nós optamos por Jesus. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós queremos que Jesus nos lave no sangue que foi derramado na cruz. Nós viemos aqui na igreja para que Jesus pudesse perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos redimir, para tirar de sobre nós a maldição da lei. Antes de Jesus, a lei não tinha condições de nos salvar. É simples, nós somos incapazes de obedecer às regras, os mandamentos, nós não conseguimos obedecer. Nós os transgredimos em pensamentos, nós os transgredimos em ações. Jesus foi enviado justamente para que nós pudéssemos ter o braço de Deus à disposição para essa vitória. E nós temos que ver a presença do Espírito Santo, não nos tornando pessoas santas e boas e perfeitas, mas a presença do Espírito Santo que renova a nossa vida a cada dia. Nós deitamos cheios de remorsos, pecados e transgressões e coisas tristes e sujas e acordamos renovados. O Senhor nos renova a cada manhã pela presença gratuita do seu Espírito, sem que nós tenhamos que fazer absolutamente nada. É muito importante, é fundamental que nós declaremos para todo o mundo que nós somos seguidores de Cristo.
E essa profecia aqui, ela foi dirigida aos cristãos. Ela não é dirigida às pessoas que não são cristãos. Que tem igreja que segue lá o antigo pacto, que quer fazer as coisas ainda conforme eram antes de Cristo. Não se dirige, essa profecia absolutamente não se dirige aos antigos. E por isso, ela é, para nós, hoje, objeto da nossa atenção. A introdução do Apocalipse, no capítulo 1, diz que é uma revelação feita por Jesus Cristo, que lhe foi dada por Deus. Olha o versículo 1. De maneira que ele pudesse mostrar aos seus servos, que somos nós, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou a João, o evangelista. Não é o João Batista, não. João, o evangelista, aquele que escreveu o Evangelho segundo João e as suas epístolas. João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo que ele tem visto. E diz no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele não trata de igreja, os irmãos percebem, são coisas diferentes. Nós não estamos tratando aqui da conduta individual. A igreja trata disso, todo dia a palavra de Deus vem mostrar como nós precisamos nos conduzir na vida, para nós não sermos arrastados pelo pecado. Essa é a função da palavra de Deus, da pregação anunciada aqui pelos pregadores. Mas essa palavra, ela trata de uma outra dimensão, de um outro nível. São coisas que nós precisamos guardar por causa do tempo que está próximo. De que tempo ele está falando? Do dia do juízo. Vamos seguir com a nossa vida? Vamos seguir com a nossa vida. Vamos seguir estudando? Vamos seguir estudando. Vamos seguir trabalhando? Vamos. Anunciando a igreja? Vamos. Estamos construindo uma casa? Vamos construir, sob as bênçãos do Senhor. Estamos abrindo um negócio? Vamos abrir em nome do Senhor. Sonhamos em fazer alguma coisa? Vamos sonhar em nome do Senhor. Mas, acima dos nossos sonhos, dos nossos interesses pessoais, deve estar sempre este alerta. Pode vir sobre os nossos sonhos, a nossa casa, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, pode vir sobre a nossa existência, o que está escrito nesse livro de uma hora para outra. Porque o Senhor disse que o dia vem como um ladrão. O ladrão você não sabe quando ele vem. Você sai para jantar em casa com o seu pessoal, quando chega a casa está revirada e as portas arrombadas. Assim será o dia do Senhor. Não vamos estar esperando. Por isso, nós temos que ouvir a profecia e guardar. Seguimos com a vida de olho no horizonte. Levantou a tempestade, eu sei o que fazer. Porque agora os sonhos já não têm mais sentido. A casa que eu vou construir, muito menos. Minha profissão, então, nem se fala. Porque tudo vai ser transformado. Amém. Essa é a fé da igreja. Essa é a fé cristã. Quem não acredita nessas coisas, infelizmente não segue Jesus. Nós aconselhamos que se convertam a Jesus, ao Cordeiro de Deus, enquanto pode. Porque virá o tempo que eles não poderão mais se converter. Dedicação desta profecia, a partir do versículo 4. Ele diz que esta profecia é dedicada às 7 igrejas do Senhor. Naquela época, as nossas igrejas não existiam. E as que existiam estavam na Ásia. Ele então dirige a palavra às igrejas, que são, na verdade, as raízes das igrejas que temos nos nossos dias, das igrejas cristãs. Daí a profecia ter sido dedicada a estas igrejas. João inicia dizendo: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse é cheio de numerologia. O 7 é o número da perfeição. Uma hora é o número 12, outra hora é o número 24. São tantas
coisas relacionadas com assuntos que nós não estamos habituados, que não temos como interpretar estas coisas. Mas podemos perceber que ele está tratando aqui das igrejas do Senhor. Ele diz que as igrejas são os olhos de Deus na terra. Eu pergunto, existe alguma outra coisa de Deus na terra que não seja das igrejas? As nossas igrejas? Irmãos, as demais coisas são coisas do mundo. Doutrinas, religiões, seitas, teorias, todas essas coisas passarão com o sopro do Espírito, com a chegada gloriosa de Cristo. A palavra dirigida às 7 igrejas, da parte de Deus, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que foi, que será sempre, e da parte dos espíritos que governam as igrejas de Deus, da parte de Jesus Cristo, versículo 5, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Irmãos, a gente precisa receber Jesus como nosso Salvador. E nunca tirar do nosso coração. Nós estávamos ouvindo os louvores aqui dos meninos, durante a ceia, e ouvindo eles falarem que os nossos pecados é lavado pelo sangue de Jesus. Eu fiquei pensando, será que todos nós sabemos o que é isso? O que significa ser lavado pelo sangue dele? Irmãos, ele veio para expiar. Sabe o que é expiar? É para sofrer no nosso lugar. Sabe o que é isso, rapaz? Sabe o que é isso, minha irmã? Quer dizer que todas aquelas maldições que haviam sobre nossos lombos por causa da lei de Deus, da própria lei de Deus, que nós transgredimos, ele tomou sobre si. E morreu na cruz para expiar as nossas dívidas. As dívidas daqueles do seu tempo e de todos os outros que viessem a crer no seu nome. Jesus é o nome, irmãos, não tem outro nome. Abaixo dele, não há outro como ele. Da parte daquele que nos lavou em seu sangue, para perdoar os nossos pecados, e muito nos amou, e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele sejam dados glórias e poder para todos sempre. Amém. Olha que introdução. Olha a estrutura dessa introdução. O escrito deste livro não se parece com nenhum outro escrito do livro sagrado. Irmãos, nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele sejam dados glória e poder para sempre. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que naquele tempo os traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos, nações e línguas, é algo esplendoroso. Irmãos, num tempo em que nós temos países onde a palavra de Deus não entra, não pode, é proibido. Em que o evangelho de Jesus é anunciado com liberdade apenas no Ocidente. Em todos os lugares a palavra de Deus é perseguida. E a profecia diz que as tribos e povos se lamentarão da vinda gloriosa de Cristo. Nós estamos preparados? Nós estamos preparados para ver um evento de tal magnitude? Eu pergunto aos irmãos. Ou será que nós vamos desmaiar como os iníquos? Nós vamos entrar em desespero como os pecadores? Quando a vinda gloriosa de Jesus estiver nos céus, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos entrar em pânico por causa dos nossos sonhos, daquilo que nós pensávamos que era a vida e que em verdade não é.
Ele vem com as nuvens. Todo olho, todo ser vivente, toda criatura que viveu nesse, no outro tempo, em qualquer época, o verá na sua chegada gloriosa. Amém? Eu quero ver. Ou vivo ou morto, eu quero ver, quero participar. A igreja quer ver? Levante a mão quem quer ver o Senhor. Amém. Nós queremos ver o Senhor. E vamos ver. Eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, diz o Senhor. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E João começa a narrar. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Olha o que diz o João. A nós que somos cristãos. Eu sou seu irmão nas aflições. É bom a gente saber que quem anda com Jesus tem aflições, viu, irmãos? Não chore, não lamente não pelas aflições, não chore. Nós precisamos dessas marcas, sem as quais nós não somos irmãos em Jesus. Eu sou o vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino esperado. Nós veremos João? É claro que nós veremos João. Nós veremos os profetas? É claro que nós veremos os profetas. Nós veremos Elias? É claro que nós veremos Elias. Nós veremos os crentes que foram antes de nós? É claro que nós os veremos. Face a face, irmãos. Face a face. Sou vosso companheiro na paciência de Jesus. E põe paciência nisso. Irmãos, para conseguirmos qualquer coisa hoje, enfrentando o espírito do mundo que está aí fora, como disse o nosso exortador, esse espírito que ao sairmos daqui já nos envolve como uma nuvem, para conseguirmos qualquer avanço em termos do Senhor, tem que ter muita paciência, gente. Não perde a paciência, não. Quando você disser, estou perdendo a paciência, recolha-se e ore. Não podemos perder a paciência. Amém? Eu estava na ilha chamada Patmos, João escreve, por causa da palavra de Deus. E pelo testemunho de Jesus Cristo, estava preso na ilha. Por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Não é porque era malfeitor, não. Fui arrebatado no Espírito. Fui levado ao dia do Senhor. Irmãos, para quem está ao lado de Deus, não tem tempo, passado, presente, futuro, todas essas coisas são uma só grandeza. Para Deus, não existe a prisão do tempo. Ele foi no dia do Senhor, no dia glorioso do Senhor. O seu espírito deixou este mundo e foi arrebatado por Deus para que a ele fosse mostrado as coisas que em breve deveriam acontecer aqui no plano terreno, temporal. Ele ouviu de trás dele uma grande voz, tão poderosa como uma trombeta, que dizia, segundo o versículo 11, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro. As coisas que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a igreja de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, a de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, aonde estavam os primeiros cristãos. Eu me virei para ver quem falava comigo, e virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio desses castiçais
havia um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e ele estava cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Os seus olhos brilhavam como chama de fogo. Os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. A visão era tão esplendorosa que ele desfaleceu. E ele pôs sobre mim a sua mão direita e me disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. Eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são, e as coisas que depois desta hão de acontecer. Os mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas do Senhor. Amém. Irmãos, ele estava diante do Cristo vivo, daquele pelo qual todas as coisas foram feitas, são e serão. O Espírito disse a ele que ele escreveria das coisas que aconteceram, das coisas que estavam acontecendo e das coisas que depois delas iriam acontecer. Apocalipse é passado, presente e futuro. Alfa e ômega. Depois do ômega não tem nada mais, irmãos. Só tem o Senhor. Esta palavra, ela tem um peso excelente para toda a cristandade. O dia que a cristandade deixar de se interessar por esta palavra, por esta profecia, a cristandade está morta. Morta. Porque diante deste livro nós deixamos de lado as nossas picuinhas. O que é o nosso sofrimento, irmãos? Diante da cruz, aonde o sangue foi derramado em nosso lugar. O que é o nosso sofrimento diante do sofrimento desta humanidade? Diante das famílias que são destruídas diariamente pela morte e pelo inferno. Eis que ele tem as chaves em suas mãos. Alguém pode nos tirar do inferno e da morte? É Jesus. É Jesus que pode nos tirar do inferno e da morte, irmãos. Você vai morrer? Sim, todos nós morremos. Mas o que é que morre em nós? A nossa alma. Se cremos em Jesus, ela permanece viva, irmãos. O que morre é o corpo. Nós temos um corpo espiritual, ensinou Paulo, para que pudéssemos existir do lado de lá até a vinda gloriosa de Cristo. Quando então nos será dado o corpo definitivo, o corpo glorioso. Como é que eu posso ter medo da morte? Jesus, ele mudou os tempos e os conceitos. E nós temos que anunciar essa mensagem, essa boa nova. Homens, mulheres, vamos nos revestir da armadura celestial. Olha, o Senhor não está pedindo nada a você. O Senhor não está pedindo oferta para você, dízimo. Não está pedindo nada disso, irmãos. Não estou dizendo que não é necessário oferta e dízimo,
e obras na igreja, e esforço da nossa parte para divulgar a palavra do Senhor, anunciar, manter missionários trabalhando em outros países. Não estou dizendo isso, irmãos. Mas na salvação, o Senhor não está te pedindo nada. Ele não está te pedindo nenhum esforço da sua parte. Nós não somos justificados por nada que viermos a fazer, mas somos justificados porque cremos que Ele é o Senhor. Amém? Eu creio. Você crê, meu irmão? Eu creio. Deixe Jesus entrar na sua vida e anuncie esse Filho de Deus libertador. Você pode. Fale para o seu vizinho, fale para o seu parente, para a pessoa que você conhece, fale de Jesus. Fale desse tempo difícil que vem sobre a humanidade. Quando as pessoas começarem a dizer que tem muita coisa errada acontecendo, você tem a resposta. Você fala, a palavra de Deus, ela diz que virá um tempo difícil mesmo sobre esta humanidade. Nós chamamos isso na igreja de juízo final. E muitas coisas difíceis e tristes vão acontecer. Se prepare, diga isso para a pessoa, pronto, você já virou um pregador. Não precisa fazer discurso, não é necessário fazer teologia. Aliás, não faça teologia. Deixa o Espírito falar no seu coração que é melhor, a teologia dele é melhor do que a teologia dos homens. Deixa o Espírito falar no seu coração com simplicidade. Abra a Escritura e comente a Escritura simplesmente, irmãos, sem confusão. Seja um anunciador de Jesus, uma testemunha de Jesus, como João foi. O que vai acontecer com a gente, porque somos testemunhas, João estava preso por causa da palavra. Não sei. O Senhor sabe. Mas seja o que for, é bom. Porque é o Senhor que promove. A gente morre por tantas coisas fúteis. Não é mesmo? Morremos porque saímos correndo de carro. Morremos porque resolvemos abraçar um esporte radical. Corremos de motocicleta, saltamos de bungee jump. É bungee jump ou jump bang? Não sei, é um negócio desse. Eles pegam uma borracha comprida, se atiram lá de cima da ponte, cai lá embaixo. De vez em quando arrebenta aquele negócio, você morre lá embaixo. Outros morrem de tanto comer. Né? Olha quanto irmão gordinho nós temos aqui, dá uma olhada. Não é? Come, aí fica lá com a veia toda entupida, de tanto comer, gordurinhas. Morremos por tantas coisas fúteis, não é? Imagina o que é morrer pela palavra de Deus. Que coisa gloriosa seria isso, né? Fosse nos dado o Senhor morrer pela sua palavra. Alguns crentes me perguntam, mas pastor, será que doeria? Não sei se morrer dói, dizem que não. Mas o que nós vemos quando os cristãos entravam na arena para enfrentar os leões é que eles cantavam hosanas ao Senhor. Amém? Deixa o leão comer, morder, arrebentar. O corpo morre, a alma se liberta e entra na eternidade. É palavra de Jesus, irmãos. Os que foram queimados nas fogueiras por causa dessa palavra, eles nunca temeram. As suas expressões quando o fogo estava queimando o seu corpo nunca era de dor. Os seus rostos eram serenos enquanto eles se queimavam por causa da palavra de Deus. O que vai acontecer a nós por causa do testemunho? Não sei. Mas vai ser glorioso de qualquer jeito. Irmãos, mas vamos anunciar este evangelho, esta salvação. Se Deus quiser, nós voltaremos a falar da profecia em outras ocasiões. Talvez num dia como hoje, em que nós convivemos com tanto espírito, com este espírito que veio nos alegrar, pelos louvores, pela presença de toda a irmandade, pela ceia. Voltaremos a falar um pouco mais sobre este assunto tão grave, mas tão importante, indispensável para o nosso futuro e para a nossa segurança. Que Jesus possa abençoar-nos com a presença dele nesse dia e para sempre. Que ele não se aparte de nós de maneira alguma, porque se ele se apartar de nós, nós vamos correr atrás dele. Amém, igreja? Que nós sejamos agraciados com a sua presença. Vamos orar.
Senhor, mais um dia estamos reunidos aqui diante da tua santa palavra e tivemos uma assembleia gloriosa nesta manhã. E queremos, Senhor, dizer que os nossos joelhos, eles ficam tremendo diante desta profecia e o nosso coração assombrado. Mas lembramos de Ti e das Tuas promessas, e isso nos acalma e nos dá alegria, apesar dos dias difíceis. Nós sabemos que quando chegares aqui, o Seu reino virá com glória, e todo o mal, a morte será destruída, os infernos, e tudo aquilo que faz parte deles, Senhor, será destruído pelo Teu sopro poderoso, porque Tu és o Senhor a quem nós servimos, o Senhor de todas as coisas. Guarda-nos, Senhor, nesses dias difíceis, a cada um de nós, a nossa família, a esses irmãos que recebem a palavra em outras cidades, que eles também possam se sentir protegidos e guardados das tentações que estão nesse mundo. Fique conosco, Senhor, hoje, nos dias vindouros e na eternidade. Amém.